Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós nos reunimos uma vez mais para cultuar o Senhor nosso Deus e para ter comunhão entre o povo de Deus. Porque culto sem comunhão não é culto, é estudo. E estudo sem o poder de Deus não é culto. Hoje eu quero falar sobre missões. Falar sobre missão, que é uma das funções da igreja. E a palavra missão em si, ela já traz um peso sobre ela mesma. Ela já traz a responsabilidade, já traz o discernimento, a sabedoria de você pensar em missões. Você fala povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, países onde não tem igreja. Então logo na nossa mente vem a China, vem a Índia, o Paquistão, vem os países do Oriente Médio, como a Turquia, que é proibido ter igreja, o Irã, que eles tinham que se reunir nas garagens dos carros escondidos. Hoje já está melhorando um pouquinho. Então vem logo na nossa mente esses países, esses lugares. Os índios brasileiros. Você sabe que tem lá no Brasil povos indígenas que ainda não foram alcançados. No Brasil, dentro da Amazônia brasileira, tem povos indígenas que a palavra de Deus ainda não chegou lá. Então, quando nós falamos em missão, nós pensamos neste lugar, nesses lugares, nós pensamos nessas pessoas. Mas é interessante nós olharmos para a Bíblia em tudo que nós vamos fazer, até quando nós vamos fazer missão. Porque a missão não é uma coisa que nasceu no teu coração. A missão não é uma coisa que nasceu no coração do pastor da igreja, não. A missão, ela nasce no coração de Deus. O Senhor Jesus, ele disse que era para ir e pregar o evangelho a todas as pessoas de toda a face da terra, e todo aquele que cresce seria salvo. A missão nasce ali, a missão nasce antes. Ela nasce no princípio da fundação do mundo. Quando Deus olha para o mundo e disse, haja luz, ele já sabia que ia haver o que aconteceu, que o Adão ia cair, que ia ter o pecado original, que ia ter um povo perdido, que ia ser condenado ao inferno, que tinha que ser resgatado, e ele envia o maior, o mais forte, o principal missionário para poder fazer missão na terra. Jesus vem e ele faz missão na terra. E ele resgata, ele disse, eu vim para aqueles que estão perdidos. Nós, quando pensamos em missão, devemos olhar para a Bíblia. E a Bíblia tem um versículo que todos nós conhecemos, em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quando o Senhor Jesus falou isso, ele estava falando para a igreja que estava nascendo. Ele estava falando para o povo que ele tinha escolhido. Ele separou os discípulos, discipulou, andou com eles, separou os apóstolos que ficariam pós ele, quando ele voltasse aos céus, e esses apóstolos liderariam os discípulos, e ele disse para eles, vocês que eu já separei, vocês que são o meu povo, vocês formarão a igreja, e vocês receberão sobre vocês, a igreja, o Espírito Santo. E quando vocês receberem, vocês serão minhas testemunhas. Ele estava falando para o Pedro, que sem o Espírito Santo tinha negado ele 3 vezes. Ele estava falando para o Tomé, que sem o Espírito Santo tinha falado, eu preciso ver as feridas e tocar nelas. Ele estava falando para aqueles homens e mulheres que fugiram no horto, quando ele foi preso pela guarda romana e pela guarda do Sinédrio. Ele estava falando para aqueles mesmos fujões que se esconderam enquanto ele estava sendo açoitado, torturado durante a noite toda, para depois no dia seguinte ser crucificado. Ele está falando para eles, vocês serão minha testemunha. Como?
Eles eram covardes, eram fujões, estavam com medo de morrer. Eles não tinham neles, dentro deles, o poder de fazer a missão, o poder de levar a missão avante. Então o Senhor Jesus disse: quando vocês receberem sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Isso foi Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Esses mesmos que ouviram estavam reunidos no segundo andar, provavelmente da casa de Marcos, o que eles chamam de aposento alto, ou sala do templo, cenáculo. E ali o Espírito Santo desce sobre eles, e chacoalhou o lugar, e balançou, e ventou, e fogo veio sobre eles. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Eles começaram a falar nas línguas dos povos que estavam visitando Jerusalém naquele momento, e eram pelo menos 15 nações diferentes. E o Pedro prega, e as 15 nações diferentes entendem o que o Pedro está falando. O mover do Espírito Santo começou. O Pedro estava falando em hebraico, em grego, ele estava falando em aramaico, em latim, mas ele só falava uma língua, e os 15 povos que estavam visitando Jerusalém entendiam, cada um na sua língua. A missão começou ali, naquele momento. E ela vem se estendendo até o dia de hoje. É óbvio que hoje nós distorcemos o que é missão. Nós distorcemos, nós criamos o nosso conceito de missão. E nós ofertamos para missões no Moçambique. Nós ofertamos para missões na Índia. Nós ofertamos para missões na Indonésia, na África, na China. Mas nós esquecemos que o mandamento não era assim. O mandamento não foi esse. O mandamento é: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Primeiro, Jerusalém. Aonde eles estavam, a cidade onde os discípulos moravam, onde eles trabalhavam, onde eles se encontravam com as pessoas todos os dias, onde os filhos deles estudavam, onde eles jogavam o futebol, aonde eles treinavam os gladiadores, aonde eles estavam fazendo compra no mercado. O Jerusalém deles era Jerusalém, a cidade. O teu Jerusalém, o que é? Hamamatsu, Shinshiro. É ali que é o teu Jerusalém. Você deve começar a missão ali, no primeiro lugar é ali. Não se sobe uma escada começando do 10º degrau. Não se sobe uma escada começando do 5º degrau. Você precisa começar do primeiro. É o que está mais perto de você. É a tua casa, o teu prédio, o teu bairro, a tua região, o teu estado, o teu país. Depois, os confins da terra. Primeiro, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, aonde está a tua família, aonde estão os teus amigos, aonde está o pessoal que trabalha com você, aonde está a pessoa que você não gosta, que fica na janela te espiando para ver o que você está fazendo, para falar. Ali é teu Jerusalém. Você tem que começar por ali. É o mandamento de Jesus, é esse. O mandamento de Jesus não é façam missões aonde vocês quiserem. Segundo, Judeia e Samaria. O campo que Deus ensinou eles a enxergar era a Judeia e a Samaria. Depois de Jerusalém, vocês vão ampliar a visão para a Judeia e para Samaria. Judeia e Samaria, pessoas diferentes, culturas diferentes, lugares onde naturalmente esses caras daquele momento não iriam. Eles odiavam os samaritanos. Eles não queriam que o samaritano tivesse salvação. Era separado. Eles não falavam nem bom dia para o samaritano. Mas o Senhor Jesus disse: depois que vocês evangelizarem, depois que vocês fizerem missão aqui no Jerusalém, vocês vão fazer missão na Judéia e na Samaria. Missões começam quebrando os seus limites. Ela tem que começar quebrando o seu limite. O seu limite não serve para Deus. O seu limite é um limitador, já a palavra em si diz. Ela é algo que te bloqueia, é algo que te prende, que te trava, que te coloca num local restrito. Ela te dá fronteiras, ela te dá uma posição social,
ela te dá uma posição cultural, uma posição geográfica, isso é limite. Isso é barreira, é cerca, é prisão. Tem que quebrar o seu limite para poder começar a missão. A missão é falar do evangelho para quem eu não conheço. É falar do evangelho para quem eu não iria falar. Eu não gostei dessas pessoas, eu não vou falar o evangelho para eles. Eu vou embora e não falo. Você não está fazendo missão. Não adianta você ofertar para a África nem para a Índia. Você está pulando o mandamento de Jesus. Você está escolhendo como é que você faz o que Jesus mandou você fazer especificamente. Primeiro a Jerusalém, depois a Judéia e a Samaria. Tem que ser nessa ordem. Não pode ser ao contrário. Você tem que quebrar os seus limites. Olhar para o japonês e falar, poxa vida, esse cara ele é muito chato, ele é muito japonês, ele só grita, ele só sabe falar bakayaro, ele só sabe dar genkotsu, ele só sabe falar damé, 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 mas é para ele que é para eu evangelizar, ele é a minha Samaria, ele é a nossa Judéia. É esses filipinos que estão aqui, que só falam tagalo, que só comem, só bebem chá de ervas santas, capim santo, são os filipinos. Eu não vou muito com a cara deles, do indonês, do indiano, de seja lá quem for. Eles estão na sua Samaria, irmão. Eles estão aqui na região. Eles precisam ser evangelizados. Ah, não, mas eu não gosto de americano, porque o americano é aquilo, aquele outro. Se o americano passar na tua frente, você tem que evangelizar ele dentro da sua Samaria. Não pode pular. Não é possível nós fazermos missões assim. E depois que eu faço todas essas coisas, que eu obedeço e falo da Jerusalém, falei no meu bairro, falei na minha rua, falei na região, falei no Hamamatsu inteiro, já falei aqui no Shizuoka, fui lá ali no Kakegawa, fui em Iwata, fui lá nas montanhas do Tenryu, estou falando, cheguei, terminei o Shizuoka, aí eu fui para o Japão, falando para o Japão inteiro. Quando eu terminar de evangelizar o Japão, quando eu terminar a missão no Japão, aí eu vou pensar nos confins da terra. Nós não estamos fazendo isso. A igreja no Japão não está fazendo isso. A igreja no Brasil nunca fez. Porque se tivesse feito, o Brasil não estava no buraco que está. A igreja do Brasil se preocupou muito com a África, com a China, se preocupou muito com a Índia e deixou o Brasil na miséria que está hoje. O Brasil não vive uma miséria intelectual. O Brasil não vive uma miséria de comida. O Brasil vive uma miséria espiritual. Vive numa miséria, numa desgraça religiosa, que não leva ele em lugar nenhum. O brasileiro não tem respeito a Deus, não tem respeito às coisas de Deus, não tem respeito à palavra de Deus. E nós viemos para o Japão e estamos fazendo a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Nós estamos focados... Gente, para e pensa, entenda isso que eu quero falar. O porquê que você veio no Japão para ganhar dinheiro, para fazer missão na Índia? Você veio para o Japão, Deus te trouxe aqui para você ganhar dinheiro para mandar para a África? Você veio aqui para chegar aqui e pregar o evangelho online para filipino, para indonês? Então por que você está no Japão? Vai embora, vai para o Brasil. Daí você não vai ser missionário, daí você está no seu campo, aí você está na tua casa. Deus te trouxe para cá como missionário, missionária. Faz a obra de Deus como tem que ser feita. Você não está no teu território, você não está na tua casa, você não está no teu terreno. Você veio aqui para evangelizar esse país, para evangelizar essa nação. Para de se preocupar com os confins da terra. Nós estamos esvaziando as igrejas do Japão financeiramente para mandar dinheiro para a África, para a Índia, para a China, para o Timor-Leste, para esses países do Oriente Médio, enquanto aqui não se planta igreja, não se prepara pastores, não se prepara evangelistas, não se prepara o povo de Deus para a próxima geração. Está faltando o dinheiro na obra e o dinheiro está sendo esvaziado para os confins da terra. E o Jerusalém? E a Judéia? E a Samaria? Estamos pulando. Estamos fazendo as coisas ao contrário, do jeito que não é para fazer. O japonês não tem obrigação de fazer missão no Japão. Quem tem obrigação de fazer missão no Japão somos nós, que viemos aqui para trabalhar em fábrica. Viemos aqui para
trabalhar na construção civil? Viemos aqui para passar um tempo com a nossa família? Muitos de nós nem planejava vir. Muitos de nós nem planejava estar aqui. E Deus nos trouxe com mão poderosa, Deus nos trouxe com mão forte, nos colocou aqui nesse país e nós estamos preocupados com os confins da terra. E o Jerusalém, e a Samaria, e a Judéia, que é a nossa Judéia aqui. Não, nós estamos preocupados com lá longe. Tem degrau, tem que ter ordem, tem que ter decência na palavra de Deus. Não adianta eu olhar para o versículo e pular para o final e falar, Deus, você está errado. Eu vou seguir o final, porque o começo eu não concordo. Eu não aceito essa palavra. Isso aqui não é para mim. Isso aqui é para os outros. Como assim? O que tu está fazendo aqui? Ou agora tu é japonês também, nasceu aqui, foi criado aqui, então não tem que fazer missão aqui, é só evangelizar. O missionário aqui no Japão, quem é? É nós. Nós somos os missionários aqui. É função nossa evangelizar esse povo. É função nossa evangelizar essa terra. Eu fui lá fazer o teste do Nihongo lá na semana passada. Tinha mais de 200 pessoas naquele lugar. Todos estrangeiros. Todos os estrangeiros estavam lá. Quem é que estava cuidando dos estrangeiros fazendo os testes? Os japoneses. Devia ter uns 10 japoneses para cuidar de 200. Desses 200, eu quero entender que 10% seja cristão. Então tinha 20 cristãos lá dentro. Eu não vi nenhum folheto, eu não vi nenhum Deus te abençoe, eu não vi ninguém orando antes da prova, eu não vi ninguém falando para as pessoas alguma coisa que pudesse levar elas a um conhecimento, mínimo que seja, da palavra de Deus. Eu não vi nada disso. E depois eu saí e fui no mercado. Entrei no mercado outra vez, o mercado estava cheio de japonês, cheio de estrangeiro, e eu quero entender, eu quero tentar aceitar que daqueles estrangeiros que estavam no mercado, não é possível que eu era o único cristão lá dentro, porque estava cheio de brasileiro. Estava cheio de brasileiro, não é possível que eu fosse o único cristão lá dentro. Eu não vi ninguém falando nada que fosse proveitoso, a não ser palavrão, gírias sujas que dá vontade de dá nojo, não dá nem coragem de repetir. Eu não vi ninguém sendo simpático com ninguém, ninguém falando um bom dia sequer para um japonês. Eu vi os caras cortando a fila do banheiro, eu vi as pessoas jogando lixo no chão. E aí nós somos missionários, nós estamos destruindo o campo missionário. E não estamos fazendo a missão que Deus nos trouxe aqui para fazer. Ou você veio porque você quis, você decidiu e você falou, eu vou nascer no Brasil e eu vou lá para o Japão fazer missão, mas eu não vou fazer missão, eu vou só ficar lá. Eu vou trabalhar, guardar dinheiro, comprar carro, casa, terra, fazenda, vou me estruturar, vou me capitalizar, vou me preparar. E o Japão que se dane, o Japão que se exploda. Eu vou mandar todos os meus recursos para o confim da terra. Eu vou orar pelos confins da terra. Eu vou me preocupar com os confins da terra. Gente, o versículo é claro. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois, no final, nós vamos alcançar. Mas não pode pular degrau. E eu quero trazer para você uma coisa que talvez você não tenha entendido. O Japão é falado também quando se fala de missões. O Japão também está naquela janela dos países menos alcançados. Só que quando fala de Japão, fala em tecnologia. Quando fala em Japão, fala em educação. Quando fala no Japão, fala de dinheiro sobrando. O ien é uma das moedas mais fortes do mundo. Quando fala de Japão, fala de um povo que tem uma história espetacular, que tem uma herança espetacular. Quando falam de Japão, fala de homens que lutaram guerras que países 10 vezes maiores do que eles não conseguiram lutar. Fala só de coisas espetaculares, mas ninguém fala do Japão que está escondido aonde ninguém quer ver. Porque se você quiser ver, você está aqui. Você sabe do que eu estou falando.
Você sabe que tem um Japão escondido. Ou você nunca percebeu que depois da meia-noite a população troca. Vai para o centro. Vai nas cidades grandes. Até meia-noite é uma população. Passou da meia-noite, é outra. Outro estilo, outra roupa, outro jeito de falar, outro jeito de andar. A polícia mesmo não está nem aí, sai da rua e deixa acontecer. Vai lá em Tóquio, vai lá ver. Vai lá em Osaka, vai ver. Vai para Kobe, dá uma olhadinha. Sai depois da meia-noite. Vai tentar descobrir o Japão. E eu tenho dados que eu trouxe, que eu quero comentar com vocês, mas antes eu quero dizer para você que existe um Japão que ninguém quer ver. E nós que estamos aqui, que Deus nos trouxe para para cumprir essa missão, estamos fechando os nossos olhos. Porque nós estamos preocupados com o confim da terra. Porque nos confins da terra dá Ibope. Dá Ibope eu dizer, eu oro pela Índia. Eu envio missões, eu envio dinheiro para a África. Eu tenho um orfanato, aonde? Sei lá, nos confins da terra. Mas e no Japão? O Japão não tem igreja. Vou explicar. Primeiro você ouça. O Japão não tem igreja, não tem orfanato, não tem creche, não tem hospital, não tem asilo. O Japão não tem nada realmente cristão, plantado, comprado e edificado. As igrejas estão em prédios alugados que no final do ano talvez tenham que sair para ir não sabe para onde, talvez para debaixo da ponte. Não tem orfanato cristão no Japão, a não ser esses orfanatos cristãos que já são budistas. Nós temos um hospital aqui em Hamamatsu, que é o maior de Hamamatsu, que tem um hospital que teve uma estrutura totalmente cristã, com uma diretoria totalmente cristã. Dentro dele tem um templo cristão, mas hoje a diretoria não é mais cristã. E eles comemoram o Natal e comemoram a festa budista. Eles colocam a árvore de Natal e o Tanabata, é Tanabata que fala? Do lado. Como se fosse natural. Não são mais cristãos, é só nome. A Igreja Católica, nem sei se é mais da Igreja Católica, tem um colégio gigante, cristão, entre aspas, porque tem uma cruz na frente. Mas não tem nada de cristão lá dentro. As faculdades teológicas, bíblicas, teológicas, cristãs, não aceitam os filhos de pastores para estudar lá, a não ser que eles tenham aula com... Esqueci o nome do líder dos islâmicos. É um líder dos islâmicos. Ele dá aula lá. O budista dá aula. O shintoísta dá aula. O judeu dá aula. E o pastor dá aula? Não dá. Quem dá aula lá de teologia é um cara que estudou, mas não é cristão. E você vai lá querer matricular o teu filho e fala, não, mas eu não quero que o meu filho estude com a teologia cristã com um professor de budismo, não. Eu quero que ele estude com um professor cristão. Não pode escolher, é o que a gente colocar. E não tem professor cristão aqui. Que vergonha! E nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos aqui preocupados com os confins da terra? Nós estamos aqui com os povos, preocupados com os povos indígenas da Amazônia não alcançados? Já tem gente trabalhando lá. Já tem gente trabalhando na África, tem gente trabalhando na China. Nós estamos aqui para trabalhar aqui, para poder fazer missão aqui. Mas nós estamos esvaziando os cofres das igrejas e mandando esse recurso tudo para fora, enquanto aqui não tem nada. Na geração passada não tinha nada. Na geração de agora não tem nada e na próxima não vai ter nada se nós não fizermos nada. Estamos olhando. Estamos batendo palma, estamos cantando, estamos indo aqui, a tia lá vai... E aí? Que isso, é fazer missão? Nós viemos aqui para fazer missão ou para ficar fazendo tour? Ou viemos aqui para fazer missão ou para arrecadar, para mandar para lá? Eu não estou dizendo não mande, eu não estou dizendo não faça, mas primeiro faz aqui. Seja bíblico. Não é para ouvir o que eu estou falando, não é conselho meu. Seja bíblico. Se Deus te trouxe aqui, te colocou aqui, por que tu está preocupado com lá? Por que nós, a igreja do Senhor, estamos aqui morrendo? A igreja está morrendo.
Tem uma igreja aqui em Hamamatsu espetacular. Vai ter que entregar o prédio e não tem outro lugar para ir. Está procurando e não acha, porque ninguém quer alugar para a igreja. Que vergonha é essa? Que nós temos que pagar como cristão? Igrejas de 30 anos que não tem prédio próprio? Igreja com 40 anos que não tem um seminário teológico? Nós estamos aqui nesse país desde depois da Segunda Guerra Mundial e não tem orfanato cristão, não tem asilo cristão. Os velhos crentes têm que ir para os asilos budistas. Sabe aquela casa que você vai para morrer? Já ouviu falar disso? Aqui no Japão tem. É uma mini chácara. Então você não tem mais chance. Você vai morrer, já foi, o médico diagnosticou. Você vai para esse lugar. É uma casa, tem assistência médica, tem quem te cuida. Você vai morrer lá. Você vai ter uma morte mais digna. É cristão? Claro que não. Claro que não é cristão. É budista, é shindoísta. Porque os cristãos não estão preocupados com isso. Cristão não morre. Cristão não morre, cristão vive para sempre. Aí o cara morre num hospital, tratado de qualquer jeito, para tirar o corpo do hospital dá um maior trabalho, porque não conseguimos nem sequer colocar para esse povo que o cristão é diferente do budista ou do shindoísta. E nós estamos preocupados com os confins da terra, por favor. Estamos de brincadeira. Estamos de brincadeira. E os pastores que querem trabalhar sério são taxados de careta, são taxados de chato. Pastor que quer trabalhar com seriedade é ganancioso, pensa só nele, não pensa na obra. Como não? O cara está desgastando a vida dele, está morrendo pela obra e não pensa na obra. Por quê? Porque ele não está preocupado com a China, ele não está preocupado com a Índia, não está preocupado com o Paquistão, não está preocupado com os confins da terra. Se os confins da terra é o último, nós temos que evangelizar, fazer missão nessa nação. 3 décadas, 4 décadas, não passou de 1% da população de cristão. 40, 50 anos, não mudou, piorou. Porque antes ainda tinha mais, mas estão morrendo os velhos e os novos não estão querendo nada. Por quê? Porque nós estamos aqui preocupados com os confins da terra. Me perdoem, eu não tô gastando a minha vida de brincadeira. Eu não inverti todos os meus dias para chegar aqui agora e ficar vendo todo mundo preocupado com os confins da terra, enquanto Jerusalém está afundando, enquanto a Judéia e a Samaria está perdida. Está cheio de brasileiros na penitenciária aqui de Hamamatsu. Está cheio. Vai no hospital que está cheio de brasileiro internado, ninguém visita ninguém. Ninguém está preocupado com isso. E não estou falando só dos brasileiros e os japoneses. Um pastor japonês foi visitar o pastor Inoue-san. Esse pastor japonês encontrou com o meu filho. Começaram a conversar. E o pastor japonês falou: que bom que eu estou conversando com vocês, eu não tenho com quem conversar. Não está entendendo o que eu falei? Um pastor japonês falou para o Inoue-san e para o meu filho: que bom que vocês estão aqui, eu não tenho com quem conversar. Como assim? Que isso? Que missão que nós estamos fazendo? Dados. População, aproximadamente 123 milhões de habitantes, numa área de 377.975 quilômetros quadrados. É um arquipélago com 14 mil ilhas. Algumas não são habitadas. Centenas não são habitadas. É a 4ª maior economia do mundo. O BIP dela é de 4,4 trilhões de dólares. A renda per capita é de 35 mil dólares por pessoa. A expectativa de vida é uma das maiores do mundo, 84 anos. O japonês até 84 anos está meio que garantido, ele não morre até lá. E você pode ver que é verdade, não morre mesmo. A alfabetização, 100%.
100%. Segurança. Um dos países mais seguros do mundo com o menor índice de criminalidade violenta. O menor. É um dos países mais seguros do mundo. Envelhecimento. Aproximadamente 30% da população tem mais de 65 anos. É uma população das mais envelhecidas do planeta. A maior quantidade de velhos do mundo está aqui. E estão morrendo todo dia. Estão morrendo todo dia. E nós estamos preocupados com os confins da Terra. Pense um pouco nisso. Natalidade. Uma das menores taxas de natalidade do mundo. A população está diminuindo a cada ano. Está deixando de existir o Japão. Nós temos que parar um pouquinho e pensar, falar, Deus, eu estou aqui por quê? Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para levantar fundos para outros países? Eu estou aqui para fazer cultos de orações, reuniões de orações por outros países? Eu estou aqui para fazer missão aqui? Qual é a minha função nesse país? O que eu estou fazendo aqui? Solidão. Solidão. Sabia que tem solidão no Japão? Não tem. Sabe, o Japão tem game, o Japão tem aquelas casas noturnas que funcionam até de madrugada, o Japão tem patinco. Patinco, você vai lá, pega no botão, tira, a bolinha fica, você cai ali, ganha um dinheirinho. Lotado de gente, não tem solidão. Você vai no cinema, lotado de gente. Você vai no shopping, lotado. No Japão não tem solidão. Embora seja difícil medir o número, o governo japonês reconhece que a solidão é um problema social. O japonês é solitário. Eles não têm com quem falar, eles não têm aonde ir, eles não têm o que fazer. Por isso eles se lançam no patinco, por isso eles se lançam nas casas noturnas. O japonês vai no Sunaco e paga 5 mil numa cerveja para poder conversar com alguém. Ele paga 5 mil para sentar no banquinho, pegar uma cervejinha, mais 5, 10, para ele conversar com alguém. E aí ele fala, e a moça fala, ganhou 10 mil dele, ele sai dali e vai embora, para ele não se matar, porque ele não tem com quem falar. É um povo solitário. E nós estamos fazendo o quê? Por favor, se coloque na sua posição. Diga o que você está fazendo por isso. Diga o que você está lutando por isso. Tem mais. Isolamento social, idosos vivendo sozinhos, baixa formação de famílias novas, necessidade crescente de apoio emocional efetivo. Japonês liga para o número do telefone do hospital. Moshi. Ah, pois não. Eu posso falar com alguém? Pode, fala o que aconteceu. Você está doente? Não, não estou doente, não. Você quer ambulância? Não quero ambulância, não. Você está com dor? Não estou com dor, não. Mas é 2 horas da manhã, o que o senhor deseja? Eu só quero falar com alguém, você pode me ouvir? Que tristeza, meu irmão. Que situação que nós estamos vivendo, o que nós estamos criando para nós? Que situação é essa? Por que nós estamos aqui? Religião. É importante explicar uma característica do Japão. O japonês normalmente não escolhe uma religião. Muitos participam simultaneamente de 2, 3 ou mais religiões. Por isso, quando a gente soma o número de pessoas que vão em uma e em outra, a percentagem não bate. Porque o cara ele vai no budismo, ele vai no shintoísmo, ele vai no confucionismo, ele vai no cristianismo, ele vai aonde chamar ele para ir. Eles são religiosos. Religiões tradicionais. Shintoísmo, 49%, budismo, 46%. Outras religiões, 4%. Dentro desse 4%, 1% é cristão. Aí nós temos que entender algo. Cristãos registrados, identificados e praticantes, você não pode dizer que 1% deles são. Porque cerca de 1% da população se identifica como cristão. E isso é aproximadamente de 1 a 2 milhões de pessoas, dependendo do critério utilizado para poder contar. Mas aí, dentro desses aí, tem católicos, protestantes históricos, evangélicos,
ortodoxos. Os evangélicos praticantes representam uma parcela ainda menor. Ali dentro também tem Testemunha de Jeová, Mórmons e outros que se dizem cristãos, como as seitas asiáticas, que agora uma é responsável pelo assassinato do ministro Abe. O cara está preso, ele era daquela seita que se diz cristã, junto conosco. O desafio das bases missionárias internacionais. Aproximadamente 86 milhões de japoneses ainda são considerados pouco alcançados pelo Evangelho. Existem 5.200 igrejas evangélicas no país e cadastrados 458 mil evangélicos. A conta não fecha. Lá em cima diz que 1% é cristão. Isso dá de 1 a 2 milhões de pessoas. E agora, oficialmente, nós temos apenas 458 mil cristãos evangélicos cadastrados nas igrejas que existem. Como assim? Está faltando 1 milhão. Está faltando 1 milhão de pessoas e meio. Aonde estão esses aí? São os desigrejados? São os crentes que não são crentes? São os cristãos que não têm igreja? São os cristãos que não respeitam os princípios bíblicos? Quem são esse povo? Onde que eles estão? Cadê eles? Nós não sabemos. Então não tem 1 milhão a 2 milhões de cristãos no Japão, não. Tem 458 mil registrados, os outros nós não sabemos onde eles estão, não sabemos o que eles são. Consegue entender isso? Diminuiu. Está diminuindo todo dia. Está fechando igreja. Estima-se que vai se fechar nos próximos 10 anos 100 igrejas. Porque não tem membro, porque não tem pastor, porque não tem obreiro, porque não tem diácono, porque ninguém preparou ninguém, ninguém comprou o prédio, ninguém gastou em ninguém, ninguém investiu em ninguém, todo mundo preocupado com os confins da terra. E deixaram a Jerusalém, a Judéia e a Samaria afundar. Está afundando. Imagina um estádio com 100 japoneses lá dentro. Imagina, um estádio de futebol, tem 100 japoneses lá dentro. 99 deles não se identificam cristãos. 99. Se for 1.000, então o número é 10 vezes maior. Você tem tudo isso de gente para fazer missão. Tudo isso. E nós estamos preocupados com o confim da terra. Por favor, não estamos fazendo a tarefa de casa. Não estamos estudando o que devíamos estar estudando. A nossa tarefa de casa é essas pessoas. São essas pessoas. 1 de cada 100 vai dizer, eu sou cristão. Ou eu vou na igreja. Ou eu fui na igreja. Ou a minha família vai na igreja. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Eu quero só terminar mostrando para você uma coisa. O Japão tem feridas e um lado que ninguém vê. Quem está aqui há mais tempo já viu. Eu já vi, você já viu. Vocês que estão aqui há mais tempo, vocês sabem do que eu estou falando. Existem aproximadamente 3.000 pessoas morando na rua em todo o país. O número oficial, que já foi muito maior, diminui por causa do trabalho das prefeituras, não é por conta das obras sociais, não. Então, você tem, no mínimo, 3.000 moradores de rua, mendigos, comendo lixo, morando na rua, dormindo na rua. Vai lá em Nagoya, não precisa ir longe, vai em Nagoya. Vai em Nagoya, de manhã cedo, começou a clarear. Você sai na rua. Eles estão lavando o rosto e tomando banho na torneira de qualquer lugar, de qualquer praça. O banheiro deles é ali, ele se abaixa ali e faz as necessidades dele ali. Ele sai dali, ele pega a cama dele, que é um monte de papelão, um monte de pano velho, e enrola, empurra num canto, e ele vai nas latas de lixo do McDonald's, do Comedas, dos restaurantes, procurar comida. 3.000 tem no Japão, no mínimo. Vai lá do lado de Osaka, vai em Osaka, vai lá no muro do zoológico, vai lá ver.
O cara mora em 3 dentro de um papelão. Eles moram em 3 dentro de uma caixa. Eles comem a comida dos animais do zoológico. Eles tomam banho dentro do zoológico, nas torneiras. Eles moram lá, são centenas. O local tem cheiro de lixo. O local está cheio de mosca. Tem rato desse tamanho. Desse tamanho. Os ratos lá. Vai lá ver. Está lá em Osaka. Vai lá para Tóquio e vê se não existe isso. Vai em Kobe. Vai lá para baixo. Vê se não existe isso. Ninguém está vendo. Ninguém quer ver. Porque quando você sai de dia na rua, a rua está limpa. Não tem ninguém na rua. Quando você sai à noite, eles estão dormindo na calçada. Outros estão se prostituindo na calçada, nas entradas de metrô. As meninas, na entrada de metrô cobrando, antes do metrô abrir. Vai lá ver, porque o metrô fecha lá embaixo, aqui em cima não fecha. Você desce a escada, chega lá, 3, 4 meninas se prostituindo. Eu vi, tá lá, vai lá ver. Mas você não quer ver. Você está preocupado com os confins da terra. Não é só isso. Crianças em situação de vulnerabilidade, abandonados, recém-nascidos. É raro, mas tem. Criança sendo abusada e espancada, às vezes pelo padrasto, às vezes pela mãe, que quer se prostituir, quer fazer luau, quer fazer balada e larga os filhos com os namorados. Ou larga os filhos na rua, ou larga os filhos trancados dentro dos carros, trancados nos apartamentos. Essas crianças estão aí e ninguém está vendo. Ninguém quer saber, ninguém está preocupado. Prostituição, não tem nesse país. Não tem. Vai na estação de Hamamatsu. Tem um local público que você pode alugar até às 9 da noite, nessa avenida aqui, reto, na 62. Você vai chegar lá, esse local, até às 9 da noite, está cheio de gente decente, tocando, estudando, cantando, dançando, palestrando, pregando. 9 horas fecha, apaga a luz. Atrás desse prédio é ponto de prostituição. Eu sei que fiz culto lá um dia, eu saí depois das 9. A moça que estava lá falou, o que o senhor está fazendo aqui? Vai para lá, aqui é ponto de prostituição. A polícia já chegou e falou, vocês são da igreja, então vai logo para o carro e vai embora. Aqui é ponto de venda de droga, é ponto de prostituição, de travesti. Aí em Hamamatsu, vai lá ver. Mas ninguém quer ver, porque nós estamos preocupados. Por quê? Eu não entendo. Prostituição, além disso, tem a prostituição escrava. Sabia que tem no Japão? Porque prostituição é uma coisa, prostituição escrava é outra. Alguém que é muito mais inteligente que os outros, recruta as meninas, os garotos também, porque japonês gosta muito disso, e leva para os lugares. Se prostitui, paga para a garota 20 mil, 30 mil, 15 mil, ela vem e dá o dinheiro pro cara. Ela é escrava dele. Se fugir, ele bate. Se não dormir com os caras, ele bate. Deixa passar fome, amarra, prende. Mas ninguém quer ver. Nós não queremos ver essas coisas. Isso dói. Droga. Consumo de drogas no Japão. Isso é triste. O Japão tem muita droga que é liberada. Você vai lá e compra a droga. É liberado. Comprimidinho de êxtase. É liberado. Tem lugar que você compra a droga dentro dos lugares onde tem aposta. Onde tem aposta? Tem aposta? Tem. Então, o cara tem alguém ali vendendo a droga. Você pode comprar. É liberado, você nem vai preso. Porque no Japão tem muita droga liberada, você nem sabia disso. Ah, mas a cocaína não é, né? Claro não. O crack não é. Claro que não é. A maconha, mais ou menos. Tem lugar que é, tem lugar que não é. Mas um comprimidinho de êxtase pode. Uma bomba, eu não sei nem como é que chama aquilo, uma bala, eu não sei como é que chama essas porcaria. É liberado, vai ali e compra. Aí, em Hamamatsu você compra, aí na estação você compra, irmão. E nós não estamos vendo isso. Deixa eu ver se eu terminei. Eu não terminei não, porque eu tenho que falar de uma coisa que também ninguém quer ver.
Suicídio. 20 mil pessoas tiram a vida por ano no Japão. 20 mil. Ninguém fala, não tem dados, ninguém quer mostrar, ninguém quer falar. Tem a montanha do suicídio ali do lado do Fuji. A montanha do suicídio. Parou um carro lá, a polícia já chega, porque o cara já não está mais lá dentro e ninguém quer entrar na mata para achar ele, porque quem entra tem medo de não sair, porque dizem que a mata leva a pessoa ao suicídio. Suicídio em grupo. O cara entra na internet e monta um grupo. Vou me suicidar, quem quer ir comigo? Já entra, vai todo mundo lá na montanha, naquela hora, para aquela fila de carro, entra todo mundo na montanha e morre todo mundo lá dentro. Isso é do diabo, irmão. Isso é do Satanás, isso é o inferno. E nós estamos aqui preocupados com o confim da terra. Nós estamos aqui preocupados com quem eu sou, quem eu não sou. Nós estamos aqui preocupados com quem eu poderei chegar a ser, como é que vai ser o meu nome no futuro. Por favor, nós somos missionários nesse país. Nós estamos aqui para poder montar a igreja nesse país. Mas nós não estamos fazendo isso. E da solidão eu já falei. E ainda tem uma coisa que tem que falar. E talvez seja pior. Apesar de tudo isso que eu falei, apesar da igreja não estar preocupada com o Japão, apesar dos missionários não estarem preocupados com o Japão, apesar de que quando se faz um culto missionário visando a África, se levanta milhões de dólares para mandar para lá. Quando se faz um culto missionário falando do Japão, vem 3 ou 4 pessoas ouvir uma palestra dessa. Ninguém oferta nada para o Japão, porque todo mundo tem. No Japão todo mundo é rico. Sem contar isso tudo, tem um outro lado ainda. O Japão não quer ser evangelizado. O japonês não quer. O japonês não gosta de você. Ele não gosta de mim. Ele não quer que nós fiquemos aqui. Ele não quer ouvir falar de Cristo. Ele não quer ouvir falar de igreja. Ele fala, o Deus de vocês, o Deus de lá, o Deus de fora. Esse Jesus aí é um Deus lá dos estrangeiros, não é no nosso. Eles não entendem, eles não veem, eles não percebem, porque estão cegos, estão mortos espirituais. E os guias que estão aqui, muitos deles são guias cegos. Está todo mundo caminhando para o mesmo buraco e eles não estão nem percebendo. Então, o meu apelo para você é que você pense no Japão diferente um pouco. Você não veio aqui para fazer tour. Você não veio aqui para passear. Nós não estamos aqui para comer sushi. Nós não viemos aqui para poder ficar mostrando para os outros quem nós somos, quem nós não somos. Tem um chamado específico para cada um de nós. Um chamado específico para cada função, para cada área, para cada grau, para cada nível, para cada lugar, para cada Jerusalém, para cada Samaria, para cada Judeia. E nós não estamos fazendo a tarefa de casa, gente. Não estamos. Eu preguei essa mensagem em 2 igrejas. Em 2 igrejas. Estou pregando aqui pela 3ª vez essa mensagem. E eu espero que alguma coisa aconteça. Eu espero que alguma coisa mude. Porque do jeito que está vergonhoso. Tá dando vergonha de ver o que está acontecendo. Está dando vergonha de ver as atitudes cristãs que não são cristãs. Está dando vergonha de ver a conduta cristã que não é cristã. É cristã onde? Porque o cristianismo usa como base única, exclusiva, necessária somente ela, a Bíblia. O que for fora da palavra não vale, não serve, não se usa. Além da palavra não existe para nós, é apostasia. E se faltar a palavra, está comendo o versículo. Conduta cristã. Cadê? Ah, mas você está falando isso para nós? Nós somos certinhos. Então fala para os outros. Ou você não está vendo os outros fazendo as coisas erradas aí?
Você não está vendo os outros afundando uma comunidade inteira e ninguém fala nada, todo mundo querendo ser legal, todo mundo querendo dar tapinha nas costas, todo mundo quer ficar bacana com todo mundo quer sair assim na foto. Vamos parar com isso é hipocrisia. Vamos ser quem realmente nós viemos aqui para ser. Nós viemos aqui para ser missionários, vamos ser. Viemos aqui para falar a verdade, vamos falar. Viemos aqui para pagar o preço, vamos pagar o preço. Viemos aqui para quê? Para poder falar que estamos no Japão? Para poder falar que os meus filhos estudaram no Japão? Para quê? Sua vida está passando, seus dias estão passando. Deus está olhando para você todo dia, toda hora, todo momento. A maior dificuldade do Japão não é as pessoas rejeitarem Jesus, porque rejeitar é uma escolha que eles têm que ter, mas eles não têm. A maior tristeza do Japão é as pessoas morrendo sem saber de Jesus. Eles não têm como rejeitar aquilo que não foi apresentado para eles. Tem que ser apresentado, e não é apresentado do seu jeito, não, é do jeito bíblico. O seu jeito não serve para nada. A sua cultura, o seu intelectual, a sua mania, a sua falha, o seu êxito não serve para nada. Tem que ser bíblico, totalmente bíblico, do princípio ao fim, senão não alcança o Japão. A maior tristeza para nós, igreja, é ver o Japão morrendo todos os dias, e não muda o percentual, não muda, não aumenta, está diminuindo, e ninguém está preocupado com isso. A última vez que eu falei com um grupo de pastores, tinha mais ou menos uns 25 pastores, e eu falei que nós devemos plantar as igrejas, estabelecer os prédios, os seminários, os orfanatos, as casas de oração. Metade desses pastores até hoje não falam comigo, porque eles estão preocupados com os confins da terra. Eles estão preocupados com eles mesmos. São mercenários, são garimpeiros, são pessoas que vieram aqui para arrancar o ouro da terra e levar embora. Vieram aqui para cavucar, pegar o que tem de bom aqui e mandar para fora. E aqui que se exploda, que se acabe, que se desgrace, não interessa. Eu não vim aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fazer missões nesse país. E nós vamos plantar quantas igrejas o Senhor nos permitir. E vamos formar quantos líderes o Senhor nos permitir. Mas sozinho não dá. Sozinho não tem como. Que Deus fale com você nessa tarde. Que Deus fale com você. E que você entenda que nós temos que ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Não é ou, e não é um sim, outro não. É tudo completo, do começo ao fim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que o Senhor tenha misericórdia de